Olá, quem acompanha a nossa transmissão, que começa agora ao vivo pelo Facebook. Estamos aqui para fazer a última entrevista dessa rodada realizada pelo Amazonas Atual. O candidato hoje é Marcelo Ramos, do PR. A Rosiane Carvalho participa também conosco desta entrevista. Nós começamos a entrevista sempre com uma pergunta já direto, candidato, e vamos começar com o transporte e trânsito. O senhor tem, no seu programa de governo, na área de transporte de passageiros, o senhor propõe implantar um sistema integrado de mobilidade urbana com ênfase na integração entre empresas de ônibus e prefeitura. A pergunta é a seguinte: o senhor foi presidente da empresa de transporte urbano, de Manaus, e na época rejeitou um projeto de transporte que foi encomendado pela prefeitura, foi realizado pela UNB, e o projeto parece que custou R$2 milhões e que não saiu do papel. O que tinha de errado no projeto? Por que ele foi rejeitado naquela época, quando o senhor era gestor do transporte? Bem, Valmir, Rosiane e todos os internautas que nos acompanham agora pelo Facebook, boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com você. Eu quero primeiro dizer que a cidade de Manaus vive um caos absoluto hoje, né? Talvez hoje seja o melhor dia para falar de transporte, porque a implantação da faixa azul sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização, numa cidade em que 90% dos ônibus não tem porta do lado esquerdo, que é ao lado da faixa azul, atormentou a vida do povo manauara hoje pela manhã. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, eu fui gestor do SMTU por 9 meses. Por 9 meses você não tem condições de implantar um projeto estruturante. Nós apagamos o incêndio, superamos uma crise tremenda que o sistema vivia naquele momento. Em 9 meses conseguimos manter a integração temporal plena, que hoje está absolutamente restringida. Em 9 meses conseguimos manter a domingueira, implantar a catraca no sistema alternativo, fazer licitação de táxi. Agora, em 9 meses, não tinha como fazer aquele projeto estruturante proposto pelo estudo encomendado pelo ex-prefeito Serafim. Foi realizada também uma licitação para a empresa de ônibus na sua gestão, e que, na verdade, ficaram as mesmas empresas. Todo mundo achava que a gente ia ter outras empresas, mas elas trocaram de nome e permaneceram as mesmas empresas. Primeiro, não é verdade, Valmir. Você pode dizer que ficou a empresa, a Elcatu e a Global. Todas as outras empresas do Grupo Baltazar foram retiradas de Manaus. Hoje você tem a Via Verde, que é a melhor empresa que opera o sistema hoje, que atua onde era a cidade de Manaus e não pertence ao Grupo Baltazar. Você tem a Ponta Negra, você tem a Rondônia, você tem agora a Vega, trazida pelo ex-prefeito amazonino. Então, não é verdade que ficaram todas, ficaram as duas maiores. E quando você faz uma licitação, você não tem condições de saber quem é que vai ganhar a licitação. Esse sistema é um sistema cartelizado no Brasil, no Brasil inteiro, e você faz a licitação e ninguém vem concorrer. Nós publicamos um edital na Folha de São Paulo, no Globo, no Valor Econômico, e não veio concorrer ninguém. Ainda assim, nós teríamos uma situação muito mais grave hoje se não fosse aquela licitação. Aquela licitação, primeiro, tirou o Grupo Baltazar, que era um grupo falido, que tinha a cidade de Manaus, Sotu, Vimã e Urbana. Tinham 4 empresas. E segundo, possibilitou que as empresas conseguissem crédito para fazer renovação da frota. Coisa que o atual prefeito talvez seja o único que vai entrar para a história sem ter comprado nenhum ônibus em 4 anos de mandato. A renovação foi 0 na atual administração. Assim como ele vai entrar para a história como alguém que não construiu uma sala de aula sequer em 4 anos de mandato. Candidato, o senhor alega que todo esse estudo que foi feito na ocasião que o senhor estava gerindo a SMTU, não havia tempo, que ele fosse implementado, mas ele sequer foi iniciado ou foi ponderado para ser pensado numa gestão mais à frente, pensar Manaus de uma maneira mais a longo prazo, E o senhor é centrado no seu programa de governo em várias propostas para o trânsito, Desse ponto de vista, 4 anos é o suficiente? O que o senhor acha que é possível fazer para, de fato, melhorar a vida das pessoas em relação ao transporte público? Olha lá, na campanha passada, a gente ouviu falar que iam resolver o problema do sistema de transporte coletivo em 100 dias. Nós temos que parar com soluções simplistas para problemas que são complexos.
O sistema de transporte coletivo é um problema do mundo inteiro, de todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nós estamos propondo o que nós chamamos de sistema inteligente de mobilidade, todo organizado e estruturado com base no Plano Nacional de Mobilidade Urbana e no Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Porque mobilidade não é só transporte coletivo. Mobilidade passa pelo estímulo aos pequenos deslocamentos feitos a pé. Hoje o cidadão em Manaus pega o carro dele para ir na padaria. Eu era criança e eu descia para comprar o pão na minha rua, meu pai descia andando para comprar o pão na rua. Então tem toda uma relação com segurança, com outras questões. Então nós vamos recuperar calçadas, arborizar a cidade, iluminar bem a cidade, para que os pequenos deslocamentos voltem a ser feitos a pé. Nós precisamos garantir segurança e conforto para quem já fez ou topa fazer a opção pela bicicleta, criando ciclorotas, bicicletários, fazendo a ciclovia do Mindu, que vai ligar a Reserva Duque ao Parque dos Bilhares, e a partir dos Parques dos Bilhares você deixa a sua bicicleta no bicicletário e pode pegar um ônibus para qualquer ponto da cidade, e entendendo que não há solução sob a lógica do transporte individual. Ah, eu vou construir um viaduto. Você precisa de 3 anos para construir um viaduto. Em 3 anos entram 150 mil novos carros em Manaus. Quando o viaduto é entregue, ele já não serve para nada. Ou nós priorizamos o transporte coletivo ou a saída é o caos. A forma de priorizar é aumentar a velocidade média da frota. Para aumentar a velocidade média da frota de 17, que é a velocidade atual, para 35, corredor exclusivo de ônibus com obras de infraestrutura do lado certo, do lado que os ônibus tenham porta, sinalização inteligente e tecnologia que já está embarcada e a prefeitura precisa colocar mais a serviço. Em 4 anos, dá para iniciar um projeto estruturante, dá para dobrar a velocidade média da frota, e dobrando a velocidade média da frota, o cidadão vai esperar menos na parada, o ônibus vai passar menos lotado e diminui também o custo operacional, porque uma linha que hoje tem que rodar com 10 ônibus, porque a velocidade é muito pequena, se você aumenta a velocidade, você diminui a quantidade de ônibus e, portanto, diminui o custo operacional, tendo uma tarifa mais equilibrada. Tarifa é sempre um tema muito polêmico para todas as gestões, né? A gente vem na época da campanha vários compromissos dos candidatos em relação a essa questão do não aumento da tarifa, né? E quando eles estão na gestão, eles ficam ali um pouco pressionados e sempre tem o argumento da questão econômica, né? E de todas essas variações. O senhor promete aí no seu plano de governo mexer o mínimo possível, atrapalhar o mínimo possível a vida das pessoas, né? Como é que entra essa questão da tarifa? Tem uma política e tem uma questão muito polêmica em relação à tarifa, porque ela é sempre calculada do ponto de vista do abastecimento e controle do sistema por parte dos empresários. Olha lá, a tarifa de transporte coletivo é uma tarifa pública como qualquer outra. É uma tarifa pública como água, como energia, como qualquer outra tarifa. Ela só é mais sensível na vida do cidadão, porque o cidadão paga ali todo dia. E por isso ela sempre tem uma polêmica maior. Eu penso primeiro que o modelo de planilha é um modelo ultrapassado. O marco regulatório de mobilidade urbana já diz isso. A tarifa tem que ser reajustada como é reajustada a água, porque senão é um convite à ineficiência. Quanto mais o empresário mostrar que gastou para rodar, mais ele tem tarifa. Isso não é razoável no mundo de hoje, que exige eficiência, que exige qualidade do gasto público, que exige qualidade do serviço prestado ao cidadão. Eu entendo que nós temos que ter uma tarifa base, com base em planilha, e a partir daí, reajustes numa cesta de índices. Inflação, reajuste do motorista e reajuste do combustível, que são os principais insumos do sistema de transporte, com variação para mais e para menos, de acordo com a qualidade do serviço oferecido. Esse é um modelo muito bem executado em Belo Horizonte, e eu gosto do modelo de Belo Horizonte, porque o que a prefeitura fez? Ela descontaminou da política a questão tarifária do sistema. Ela criou uma agência reguladora, formada por técnicos, pelo CREA, pela universidade, pelo Conselho de Economia, de Contabilidade, e descontamina da política a decisão sobre tarifa. Por quê? Tão ruim para a população quanto aumentar a tarifa é segurar a tarifa de forma demagógica e os ônibus estarem na garagem como é hoje. Hoje o prefeito fez um acordo com os empresários. Ele não aumenta a tarifa e 30% da frota não sai da garagem. E as paradas estão lotadas. O cidadão topa pagar uma passagem justa, desde que ele tenha um sistema minimamente confortável e que ele possa programar a vida dele. Uma última pergunta na questão do trânsito. Caso eleito, você vai ter coragem de tirar esse controle do sistema da mão dos empresários? Olha lá, o sistema ele é aberto. Quem alimenta deve ser a prefeitura.
O que interessa é quem alimenta o sistema. A prefeitura tem que alimentar o sistema com as informações e controlar isso. Eu acho que o COP, eu acho que é o modelo que foi aplantado pelo atual prefeito, é um modelo eficiente. O grande problema, o Valmir sabe disso, você sabe disso, porque cobriu há muito tempo. Todo mundo tem a senha do sistema. Agora ninguém entra. Nenhum vereador nunca entrou, o prefeito não entra, as informações estão lá, a gente não entra. Quando eu era vereador, você lembra, eu publiquei a minha senha na internet. Sim. E eu era o único vereador. Teve uma vez que começaram a criticar, e a resposta do prefeito Serafim na época foi, olha, só tem um vereador, porque tem controle de acesso, que até hoje acessou o sistema, o vereador Marcelo Ramos. Então, nós temos que acabar com politicagem, com demagogia barata sobre o sistema. O poder público não tem que se meter no que ele não tem talento para administrar. Então, eu não vou dizer para você, nós vamos tirar a COP e colocar dentro do SMTU. O SMTU hoje, com a estrutura que tem, e nós vamos dar maior robustez para o SMTU, ele não tem condições de cuidar nem do controle, nem da regulação do sistema. Tem pouco fiscal. O SMTU tem um orçamento de 12 milhões de reais. O orçamento do SMTU é menos de 1% do orçamento da prefeitura. Isso é uma piada. Então, o SMTU vai ser reestruturado e com o SMTU mais robusto, aí nós podemos avaliar se vale a pena trazer para dentro do SMTU esse controle do sistema. O SMTU de hoje não tem nenhuma condição de assumir o sistema operacional. Na área da saúde, o senhor está propondo aqui um programa chamado Saúde em Minha Casa, tem um outro programa chamado Mãe e o Farmácia Cidadã, né? De que forma esses programas vão melhorar o atendimento, que é aquilo que o cidadão quer saber, como é que ele vai ser bem atendido, né? E hoje a gente tem uma deficiência, inclusive uma briga aí entre o governo do estado e a prefeitura para ver quem é que assume esse papel de fazer o atendimento básico de saúde em Manaus. Almir, nós temos um problema sério hoje. Por conta de disputas políticas entre prefeitos e governadores, não só os atuais, mas muitos no passado, o Estado faz coisas que são de responsabilidade do município, o município faz coisas que são de responsabilidade do Estado e ninguém faz nada bem feito. Pela regulação do SUS, a responsabilidade do município é pela atenção básica e a estratégia de saúde da família. Mas o município tem policlínica, o município tem maternidade, o município tem uma série de ações que são da média e alta complexidade. O Estado, por outro lado, tem CAINE, que é a atenção básica, que pela determinação deveria ser responsabilidade do município. Nós precisamos que o Estado assuma tudo de média e alta complexidade, o município assuma tudo de atenção básica e, a partir daí, eles têm uma relação mais sinérgica. Por quê? Porque o Ministério da Saúde diz que pelo menos 70% da população tem que ser coberta com rede de atenção básica e com estratégia de saúde da família. Em Manaus, a rede de atenção básica, ela só atende 50% da população. E a estratégia de saúde da família só atende 33% da população. Isso cria verdadeiros pontos cegos. Foi até o nosso programa na televisão ontem. Tem gente que não está na cobertura de ninguém. O cidadão mora ali no Parque São Pedro, mas ele não está na cobertura da unidade básica do Parque São Pedro. Ele bate lá na unidade e dizem que ele não pode ser atendido, que ele está fora da área de cobertura. Nós vamos, em 4 anos, estender a rede de atenção básica para 70% e aumentar as equipes de estratégia de família, que hoje são 173, se eu não me engano, para 400, chegando também aos 70%. O Ministério da Saúde cofinancia isso. A Secretaria de Saúde do município tem um orçamento de quase 900 milhões de reais, tem uma capacidade de investimento para aumentar essa equipe de estratégia de saúde da família. A hora que a rede de atenção básica, que o médico voltar a visitar a casa das pessoas, que o doente crônico, se você for hoje no João Lúcio, se você for hoje no 28 de agosto, você vai ver dezenas de leitos ocupados por 2 tipos de doentes. Por hipertensos, que são doentes crônicos agudizados. Ele não tomou o remédio dele, que é de responsabilidade da atenção básica, teve um AVC. Hoje está ocupando um leito de média ou alta complexidade. Ou o diabético, que também não teve a lâmina de controle de diabetes, não teve a insulina, não controlou a diabetes dele, virou um renal crônico. Está tendo um tratamento muito mais caro na rede de média e alta complexidade. Então, a hora que a prefeitura conseguir cumprir 70% de cobertura e atender bem a população com estratégia de saúde da família, nós vamos desafogar a média e alta complexidade. É esse o caminho para a gente ter uma saúde que ofereça melhores serviços para o cidadão. Na área da educação, o senhor tem um projeto chamado Tempo de Aprender, pelo que a gente leu, é um programa parecido com a escola de tempo integral, né?
O problema é que você não tem como fazer isso para toda a cidade e vai fazer para algumas escolas e atender talvez ali um percentual muito pequeno de alunos. Como é que fica o restante dos alunos do município? Valmir, essa é a grande diferença de como sempre foi concebida a escola de tempo integral. Nós concebemos num formato que em 4 anos dá para atender toda a cidade. Porque eu não posso esperar um prédio ideal para ter escola de tempo integral. O Ministério da Educação entende que escola de tempo integral não necessariamente significa o aluno dentro do mesmo ambiente escolar. Ele precisa ter atividades complementares, controladas pela escola, 3 horas a mais do que o horário normal. Então a nossa escola de tempo integral ela é uma escola criativa, colaborativa, em que a prefeitura vai fazer um chamamento público para quem quer que tenha um espaço adequado ao redor da escola, igrejas, associação de moradores, cursos livres, clubes de mães, que tem um teto, tem cadeira, tem ar-condicionado, muitos têm telão, muitos têm sala de aula. E esse chamamento público a prefeitura vai conveniar com eles. A criança que vai para a escola de manhã, à tarde ela vai ter um complemento na igreja, na associação de moradores. E isso é muito mais barato, porque a prefeitura não precisa construir prédio. É mais ou menos um segundo tempo. Não sei se vocês lembram do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, que no contraturno da aula a criança tinha esporte. Só que não vai ser só de esporte. Nós vamos fazer um chamamento público, vai ter aula de reforço, vai ter aula de inglês, vai ter aula de violão, vai ter aula de teclado, vai ter aula de dança, garantindo que o aluno permaneça mais tempo no ambiente escolar e que o pai possa ter tranquilidade de trabalhar sabendo que o seu filho está protegido no turno e contraturno da escola. Mas a CEMED tem 1 bilhão e 100 milhões de reais de orçamento. Dá para conveniar e em 4 anos atender toda a rede. Pois é, mas quem é que contrata, por exemplo, o pessoal para fazer isso, para gerir essas atividades? O convênio, nós vamos firmar convênios. A igreja, a associação de moradores vai apresentar um projeto pedagógico. Não, aqui eu tenho condições de dar aula de reforço. Minha estrutura física é essa, minha equipe pedagógica é essa, minha estrutura para o lanche da tarde é esse, e a prefeitura remunera por isso. Candidato, o senhor falou aí que não dá para esperar um prédio adequado para viabilizar esse tipo de programa, da atenção integral, da educação integral. E aí a gente vê aqui no Parque São Pedro, por exemplo, uma comunidade que lutou bastante justamente por isso, para que os seus alunos, as suas crianças, tivessem direito a estudar numa escola adequada, por conta da política, praticamente uma política das prefeituras, das gestões anteriores, todos de aluguel de prédio, que criou um outro problema, foi muito polêmico também em relação a quem aluga, quem recebe. Isso vai se renovando e não se investe numa política adequada, inclusive para a questão de prédios. É correto mesmo? Você acha que é certo minimizar essa questão de um prédio adequado para a educação? Certamente, Rosine, olha lá. Manaus tem 173 escolas funcionando em prédios. O problema não é ser alugado, o problema é ser improvisado. É prédio que não foi construído para ser escola e vira escola. E aí, segundo o ex-subsecretário do prefeito, quem está dizendo isso não sou eu, é ele, isso tem uma máfia por trás de pessoas que se beneficiam desses aluguéis. Não dá para construir 173 escolas em 4 anos. Eu decidi trilhar o caminho de não cair na tentação da demagogia. É muito fácil vir aqui, eu vejo candidato dizendo que vai dar passe livre, eu vejo candidato dizendo que não vai mais ter prédio alugado no período dele, eu vejo candidato dizendo que vai romper contrato com A, com B, com C. Pura demagogia. Sabe que na hora de governar o buraco é mais embaixo, as coisas são mais difíceis do que a superficialidade da campanha pode apresentar. Então o que nós vamos fazer? Não dá para construir 173 em 4 anos. Mas a prefeitura vai construir alguns com recursos próprios, com convênios. O prefeito atual acabou de pedir para arquivar um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento de 52 milhões de dólares para construir 26 escolas. Acabou. Depois vai estar disponível no meu Facebook o link lá e todas as informações com o pedido de arquivamento. Então nós vamos, algumas escolas, construir direto e nós vamos fazer parceria público-privadas. O que significa? A prefeitura vai fazer um concurso de projeto para que se apresente um projeto ideal de escola. E quem construir um prédio, o cidadão, a empresa que construir um prédio naquele formato, vai ter a garantia de um contrato por um tempo determinado com a prefeitura de aluguel. Se a prefeitura não pode construir tudo que ela
beba na iniciativa privada essa capacidade de investimento que nem sempre ela tem. Essa sua resposta, a gente, lendo o programa, a proposta de governo, antes da entrevista, a gente falava justamente sobre isso, né? O senhor fala aí que vai lançar uma espécie de concurso, né, para um projeto de escola ideal. E a gente analisava que tem vários programas na área da educação, mas não existe ainda uma política, né? A sua proposta de governo é a que tem mais páginas, né, que foi protocolizada na Justiça Eleitoral. Mas não tem uma política para a educação. Não é possível fazer isso numa época de campanha? É possível fazer quando? Uma política de educação municipal. Olha lá, eu duvido, Rosiane, que você, e pelo que eu vi, vocês leram todos os planos de governo, eu duvido que vocês leram algum outro plano de governo que enfrenta as questões com a seriedade que a gente enfrenta. Todas as nossas propostas, elas têm um diagnóstico, o programa que nós estamos propondo, o objetivo que nós queremos alcançar, quais serão os indicadores que nós vamos avaliar e quais as fontes de recurso orçamentário para cumprir aquele programa. Então, desculpa, essa crítica não nos cabe. Existe uma política muito clara, do que a gente pretende fazer. Nós vamos alcançar o objetivo de diminuir a quantidade de escolas. Agora, eu não vou, sem saber quanto eu sou capaz de captar na iniciativa privada, dizer que eu vou fazer 100 escolas. Eu não quero é cair na desmoralização de quem prometeu 110 creches e fez 9, de quem prometeu 100 escolas de tempo integral e não fez nenhuma. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu digo. No que eu tenho segurança, eu afirmo. Segurança absoluta. Dá para fazer 400 equipes de estratégia de saúde da família. Tem dinheiro, tem cofinanciamento do Ministério da Saúde. O que nós não temos? Dá para fazer, vou lhe dar um outro exemplo. Dá para fazer 30 creches, não dá para fazer 1.000, não dá para fazer 100. Dá para fazer 30 creches. Georreferenciando quais são as áreas onde há maior demanda de crianças em vulnerabilidade social de 0 a 3 anos, que é a idade de creche, e dá para fazer 30, porque eu sei quanto custa. Manter 30 creches custa R$2.600.000 por ano. 30 creches, 12 meses, nós estamos falando de R$78 milhões por ano. O orçamento da CEMED é 1 bilhão e 100. Nós estamos falando de 7% do orçamento da CEMED. Dá para comprometer com uma política de creche. Então, nós tivemos muito cuidado de nos aprofundar muito nos números da Prefeitura. Candidato, o senhor tem no seu plano de governo também a proposta de despoluir os igarapés e dar um uso racional e social às margens desses cursos d'água. Eu queria saber como é que o senhor pretende fazer essa despoluição, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis hoje em Manaus, e como é que o senhor pretende tratar, qual vai ser a relação com a concessionária de água e esgoto, que não cumpre o contrato de concessão, porque a gente deveria estar muito mais avançado nessa questão da coleta e tratamento, e não tem absolutamente nada, e esses dejetos vão também para os igarapés de Manaus. Nós queremos criar um marco simbólico em relação a essa questão de igarapés com o Mindu. O Mindu, o corredor ecológico do Mindu, ele tem 310 milhões de reais de uma obra do PAC 1, é a obra mais atrasada do Brasil do PAC 1, na conta da Prefeitura, e a Prefeitura não consegue executar essa obra. Nós vamos executar a obra do corredor ecológico do Mindu, fazer um parque linear no entorno do Mindu, e iniciar duas coisas. O primeiro, nós vamos iniciar um censo de quem está jogando esgoto sem tratamento no corredor do Mindu. Porque o igarapé do Mindu ainda é um igarapé vivo. Se parar de jogar dejeto, ele mesmo ressuscita. Ele mesmo volta a ter uma água minimamente saudável, vamos dizer assim. E a outra coisa é que nós queremos criar um ambiente, uma cultura de vínculo até afetivo das pessoas com o Mindu. Em todas as escolas, no entorno do Mindu, nós vamos criar microlaboratórios de análise da água do Mindu. Todo esse trabalho que a gente vai fazendo, a gente quer que as crianças cresçam acompanhando esse trabalho e criando um vínculo afetivo com esse corredor ecológico, que é um dos maiores corredores ecológicos urbanos do mundo, e nós precisamos preservar. Em relação à concessionária de água e esgoto, eu vou ser muito objetivo. Primeiro, não pode cobrar taxa de esgoto de 100%. A regra determinada pelo Ministério das Cidades é a seguinte: de 100% de água que entra na sua casa, 80% sai pelo esgoto, porque 20% evapora. Então a taxa de esgoto é 80%. Nós vamos baixar em 20% a taxa de esgoto.
E segundo, não pode cobrar o mesmo percentual onde tem coleta e tratamento para onde só tem coleta. Ninguém pode pagar 100% de taxa de esgoto para a concessionária para ela pegar o esgoto da minha casa e jogar num curso d'água sem tratamento. Isso é uma piada, uma brincadeira. E a regra hoje é essa. Então nós vamos diminuir para 80% a taxa de esgoto onde tem coleta e tratamento e diminuir para 40% onde só tem coleta, para que a empresa seja estimulada a fazer tratamento para conseguir receber a taxa de esgoto cheia. Isso é uma política sustentável. Se a empresa não se adaptar a isso, ela pode arrumar as malas dela e está cheio de gente querendo assumir a responsabilidade com algo que é tão lucrativo em todas as cidades do país. Candidato, quer passar para a questão do zoneamento? Não, eu vou pular essa questão do zoneamento, porque o nosso tempo está ficando curto, né? Eu queria falar sobre gestão e finanças. O senhor, na sua propaganda, disse que o prefeito, tem dito que o prefeito atual não fez porque não quis, porque dinheiro tinha. E ontem ele deu uma resposta dizendo que o senhor está fazendo uma conta que não bate, né, porque teve inflação, teve uma série de questões que esse volume de recursos que entrou também não pode ser comparado com aquilo que se tinha na gestão do Serafim, por exemplo, do Amazonas Mendes, né? E os seus programas de governo vão exigir muito recurso da prefeitura. Como é que o senhor pretende arrumar dinheiro para fazer tantos projetos que estão propostos? Primeiro vamos ser literal. O prefeito foi literal. Ele disse, houve queda de arrecadação. Queda de arrecadação é assim, eu arrecadava 100 e eu arrecadei 70. Isso é queda de arrecadação. Eu arrecadava 9 bilhões, eu arrecadei 14 bilhões, isso precisa de uma tabuada daquelas antigas para entender que 14 bilhões é mais do que 9 bilhões. Aí ele faz uma conta incluindo a inflação. Eu queria que ele fizesse essa conta para reajustar o salário dos servidores, que até hoje é R$ 415. Aí ele não aplica a inflação para reajustar. E tem mais. Ele mesmo mostra que ele gastou, que houve má qualidade no gasto público. Porque para justificar, ele disse que aumentou muito o custeio da prefeitura. Ele aumentou muito o custeio da prefeitura e diminuiu muito a capacidade de investimento da prefeitura. O investimento da prefeitura, que era quase 12% na gestão do Amazonino, ele baixou para 10%. Então, ele gastou mal. Ele teve mais dinheiro do que o administrador anterior, mas gastou mal. Como nós vamos fazer para enfrentar isso no futuro? Primeiro, gastando bem, tomando decisões corretas. Se eu tiver que escolher entre gastar dinheiro para divulgar um Rock in Rio e para comprar remédio para a UBS, eu vou deixar de fazer o Rock in Rio e vou comprar remédio para a UBS. Se eu tiver que escolher entre arrancar o asfalto da Eduardo Ribeiro para tocar por pedra, com dinheiro de um fundo que poderia construir habitação, eu vou construir habitação e não vou arrancar o asfalto da Eduardo Ribeiro para tocar por pedra. É uma questão de decidir certo. Se decidir certo, o dinheiro rende. É igual na nossa casa. Nosso dinheiro não dá para tudo, a gente faz escolhas. Às vezes a gente quer fazer o aniversário do nosso filho, quer comprar uma camisa nova, a gente deixa para depois, porque senão vai faltar o dinheiro do rancho, o dinheiro do remédio. Então, é tomar decisões não pensando na vaidade do governante, mas pensando na vida das pessoas. E mais, criatividade para fazer parcerias. Nós vamos buscar parceiros, a iniciativa privada vai ter uma presença maior no nosso governo. Nós já estamos conversando e me anima muito a ideia, por exemplo, de usar os tetos das escolas para energia solar, alugar os tetos das escolas, em que o cidadão que aluga, ele atende toda a escola com energia e o excedente ele vende para a rede. Porque hoje o sistema Eletrobras compra qualquer pessoa que tenha a fornecer um excedente. Então tem soluções criativas que podem fazer e vão fazer a nossa cidade voltar a andar para frente. Não vai dar para tudo, não vai ser um passe de mágica. Eu não sou um vendedor de ilusões. A gente vai passar muita dificuldade, vai enfrentar momentos de crise, mas com muito trabalho, tomando decisões certas, a gente vai fazer nossa cidade voltar a andar para frente. Eu só queria concluir, né? Pode fazer a última pergunta ainda? Você vai encerrar? Isso. Senão depois vão brigar que vocês passarem. Eu queria só falar sobre essa questão que está posta hoje. Houve uma operação da Polícia Federal e uma operação que atingiu o governo Mello, né? E claramente o governo Mello tem apoiado o seu governo. Não o governador, que diz que não se mete na eleição, mas tem o senador Omar Aziz e todos o conjunto do governo tem apoiado a sua candidatura, né?
Como é que o senhor explica para o eleitor essa relação? Só para concluir, em relação já a uma possível gestão, né? É muito complicado gerir com um grupo tão grande, o senhor está com um grupo muito diverso. Por que o senhor acha que vai conseguir, por exemplo, ser diferenciado e ter, de repente, a liberdade que os caciques desses grupos estão dizendo que o senhor vai ter para construir o seu secretariado? Vamos lá, olha lá. Primeiro, a Justiça já resolveu isso. A Justiça já obrigou o prefeito a retirar do ar todas as propagandas, justamente por reconhecer que não há nenhuma vinculação minha com os fatos que estão ocorrendo relacionados à saúde do Estado. Segundo, a minha posição pessoal é que a Polícia Federal tem que ser implacável com quem quer que seja, empresário, político, quem quer que seja, que desviou dinheiro da saúde. A minha vida pública é marcada por isso, e ela não vai se afastar disso por uma questão eleitoral. Eu tenho menos a justificar em relação ao governo Mello do que o prefeito de Manaus. Eu fui candidato contra o governador, o prefeito que apoiou o governador. Eu fui deputado de oposição ao governador, o vice dele é que era deputado da base do governador. Então, se tem alguém que tem que dar explicação, são eles, não sou eu. Polícia Federal implacável, prender quem tiver que prender, seja político, seja empresário, porque não dá para brincar com o dinheiro da saúde. Em relação a governar, a diferença é essa, Rosiane. Eu não fui alçado à condição de candidato por esses caciques. Eu construí uma história que permitiu a eles enxergar que havia chegado a hora da transição. E eles estão desprovidos de vaidades, nos ajudando nesse projeto. Obviamente que eu vou ouvi-los, eles já viveram mais do que eu, eles já erraram coisas que eu não quero errar, eles já acertaram coisas que eu quero aperfeiçoar. Então eles vão ser ouvidos no governo, mas o governo terá a nossa cara, a cara da eficiência, a cara de um secretariado de metas, que cumpre metas, que presta contas com a sociedade, um governo de diálogo, de controle social, para evitar que o dinheiro saia pelo ralo da corrupção e da ineficiência. Evitando a corrupção e garantindo que haja qualidade no gasto público, o dinheiro que a prefeitura não tem para tudo, não dá para tudo, mas com muito trabalho dá para fazer essa cidade avançar bastante, e ela há de avançar com Marcelo Ramos 22. Ok, candidato. Eu ia dar mais 30 segundos para você fazer as considerações finais, mas se quiser me dar, eu aceito. Já disse até o número, mas fique à vontade, 30 segundos. Eu só quero agradecer você, Rosiane, e agradecer a cada internauta que está nos assistindo, dizer que o que tem nos movido nessa caminhada é a esperança, é o desejo de fazer o bem pela nossa cidade. Nós não vamos cair na tentação da baixaria, nós não vamos desviar do caminho, nós não vamos errar. Eu não quero derrotar o prefeito, eu não quero derrotar nenhum outro candidato. Eu quero derrotar os buracos nas ruas, eu quero derrotar a faixa azul do lado errado, atormentando a vida das pessoas. Eu quero derrotar a falta de merenda da escola, a falta de remédio na UBS. E eu tenho certeza que com muito trabalho, de mãos dadas, com milhares de pessoas que querem o bem dessa cidade, nós vamos construir um futuro diferente, um futuro melhor. Acredite nessa mudança segura e transformadora, se junte a nós, e agora é Marcelo Ramos, número 22. Ok, agradecemos a todos os que acompanharam essa rodada de entrevistas pelo Amazonas Atual e continuamos fazendo uma cobertura da eleição para que você tenha boa informação. Muito obrigado.